Olá, sejam bem-vindos ao canal da Blitz. Na aula de hoje eu quero falar com você sobre o recurso que você pode enviar à JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Se você não sabe muito bem o que é, como funciona, por que existe a JARI, eu recomendo que você assista a série de vídeos que nós fizemos especificamente sobre a JARI. E eu estou deixando aqui na descrição para que você veja também. Hoje nós vamos ver então a continuação do que nós estamos falando sobre o processo administrativo de trânsito. Desde a infração, agora nós já chegamos no recurso à JARI. E como isso tudo funciona? Bom, em primeiro lugar, você vai ter o recurso à JARI quando você estiver em mãos com a notificação de penalidade. Lembra dela? Na última aula eu falei aí sobre isso. Também você pode achar aqui na descrição o link dessa aula. Quando você tem a notificação de penalidade, aquela que informa que você foi punido realmente pela administração, tem uma multa agora gerada, um boleto para você pagar, agora entra aqui a possibilidade do recurso à JARI. Esse recurso ele vai ser instrumentalizado, ele vai ser proposto, ele vai ser feito e enviado aqui à JARI. Então eu tenho um recurso que vai ser feito à JARI. Mas pensa comigo aqui, quando você recorre, e atenção para o que eu vou dizer, porque muita gente, eu não tenho um percentual, mas eu apostaria em mais de 95%, tá? Eu apostaria. Muita gente nunca parou para pensar no que eu vou te falar aqui agora, tá? Simplesmente as pessoas ignoram isso daqui por algum motivo, inclusive advogados, inclusive na administração pública, tá? Com pesar que eu falo isso, mas agora você vai ficar sabendo, você vai pelo menos poder pensar e concordar ou não, mas diante de um fato novo. Olha só, quando você tem um recurso, significa que você está, claro, recorrendo, combatendo alguma coisa prévia, concorda? Por exemplo, pensa no Poder Judiciário, é uma ação judicial. Eu tenho a petição inicial, contestação, sentença. Se a sentença é contrária a você, você vai fazer o quê? Você vai recorrer dessa sentença. Então, quando você recorre, você mostra para, por exemplo, para os desembargadores: eu estou recorrendo dessa sentença, porque essa sentença está errada aqui. Percebe? Você indica o erro da sentença, por isso se chama recurso. Na administração pública, embora todo mundo ignore isso, é a mesma coisa. Quando eu tenho um recurso, esse recurso está combatendo alguma coisa. E ele vai combater aqui, olha só, a decisão da defesa prévia. Esse recurso que vai ser enviado à JARI, que é, entre aspas, um nível superior hierárquico à defesa prévia, à autoridade de trânsito, este recurso ele tem que impugnar a decisão da autoridade de trânsito. Então, quando você for fazer o recurso, não basta você colocar os mesmos argumentos que você colocou na defesa prévia. Porque na defesa prévia já foi julgada, foi feita uma decisão que você não concorda, por isso você faz o recurso. E o seu recurso tem que demonstrar o desacerto da decisão. Simples assim. Entendeu? E o que muitas pessoas fazem? Ignoram tudo isso que eu falei para você e simplesmente falam a mesma coisa que estava na defesa prévia. E aí os membros da JARI podem pegar a defesa prévia e falar: olha, você não me apresentou nada novo, eu concordo com tudo, então eu vou negar provimento ao seu recurso e vou manter a decisão. Afinal de contas, você não impugnou a decisão. Está dando para entender como funciona essa sistemática? Pois é. Quando você faz esse recurso aqui para a JARI, você vai pegar a decisão que falou o auto, o AIT é consistente. Ele falou isso. O AIT é consistente por algum motivo, né? Acredito eu que ele vai colocar lá algum motivo. E aí você vai pegar essa decisão que falou o AIT é consistente e vai mostrar para os membros da JARI por que, na sua visão, ele não é consistente.
por que o AIT não é consistente e logo por que a decisão da autoridade está equivocada. Isso pouca gente faz e é muito importante que você o faça, tá bom? Isso daqui tem uma importância tão grande, mas tão grande, e ela já é, assim, ponto pacífico quando você está falando de ação judicial. Então, por que o processo administrativo tem que ser tão básico? Por que o processo administrativo tem que ser feito, às vezes, de qualquer forma, sem pensar? Não é assim. Sempre que você for fazer um recurso, você está recorrendo de alguma coisa, de alguma decisão, e tem que mostrar que ela está errada. Eu quero ler para você aqui uma passagem do livro que eu gosto muito, Teoria Geral do Processo, tá? Recomendo que você leia, de Carreira Alvim. É muito bom esse livro aqui, não é uma leitura difícil, não é uma leitura pesada, tá? Não indicaria para iniciantes aí em processo, em estudos mais profundos, vamos dizer assim, do direito. Ele tem às vezes uma linguagem um pouco diferenciada, só realmente quem já está nesse ramo do direito há algum tempo vai ter uma facilidade maior. Mas recomendo que você adquira, tá, esse livro aqui, porque vale muito a pena. Quando ele fala do processo judicial sobre recurso, ele vai falar sobre os fundamentos do recurso. Estou lendo aqui para você nessa versão, a página 322, tá? Ele fala uma coisa muito interessante, que são os tipos de erro que uma sentença pode ter. Da mesma forma, eu coloco um paralelo aqui para você. Os tipos de erro que uma decisão pode ter, uma decisão administrativa. Então, vou ler aqui, está focado ao lado judicial, mas a gente vai aplicar totalmente ao âmbito administrativo, tá bom? Olha só, ele fala o seguinte: fundamento do recurso. Pelo menos duas espécies de erros podem contaminar uma sentença: o erro de procedimento e o erro de julgamento. O erro de procedimento é aquele que o juiz, aí você pensa autoridade de trânsito, comete no exercício da sua atividade jurisdicional. Então, o erro que a autoridade de trânsito vai cometer aqui na sua função de julgamento, no curso do procedimento ou na prolação da sentença, violando a norma processual na sua mais ampla acepção. Então, ele erra, por exemplo, uma fase processual, ele vai errar, ele não deu o prazo correto, ele passou por cima ali, de repente, de um prazo de notificação, qualquer coisa nesse sentido, você vai ter um erro de procedimento. Agora, também temos o erro de julgamento, que também vai ser aplicado aqui. Veja, o erro de julgamento é aquele que decorre da sentença de mérito, ou seja, que ele pega realmente e julga procedente ou improcedente, tá bom? Quer se trate de erro de fato, quando dá como verdadeiro um fato disforme da realidade, ou erro de direito, quando o juiz erra ao valorar juridicamente um fato, ou ao aplicar o direito aos fatos. Como, por exemplo, quando o juiz considera existir contrato de comodato, onde existe um contrato de locação. A sentença contaminada por vício dessa natureza se diz sentença injusta. Então, nós vemos que neste caso aqui, nós temos dois tipos de erro: o erro de procedimento e o erro de mérito. Você tem que verificar qual foi o erro da decisão da autoridade de trânsito e ir de encontro a ela, ok? Combater ela. É isso que você faz no recurso. O auto de infração tem que ser arquivado, pois é inconsistente e diversamente de como entendeu a autoridade de trânsito o fato de, você vai colocar lá, gera sim nulidade ao auto de infração e a todo esse processo. Deu para entender? Então, tome muito cuidado quando você for fazer um recurso de multa de trânsito. Não faça de qualquer maneira, não invente provas, muito menos vá contra a legislação. Ao contrário, entenda o que ela está falando, entenda a lógica. Essa aula aqui é para você entender a lógica de um recurso. É assim que ele funciona, é assim que deveria ser encarado na administração pública. E digo mais uma vez, com pesar, que eu sei que não é muito assim. Porque poucas pessoas, agora você vai saber disso,
Poucas pessoas entendem o processo desse jeito, simplesmente vão às vezes aí e nem sabem o que estão fazendo, né? Não só a administração pública, mas também advogados, também defensores. É importante que você repense os conceitos administrativos, é importante que você repense os conceitos processuais e de trânsito, para que você tenha um diferencial, esse firme como referência na sua cidade. Tudo bem? Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu gostei, deixa o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. E não esqueça, direito de trânsito é na Blitz. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você quer trabalhar com recursos de multa de trânsito, conheça meus cursos clicando no link que está na descrição. Um grande abraço e eu vejo você na próxima aula.